Saudações a todos e a todas, bem-vindos ao nosso Roda de Amigos que nós estamos começando neste momento e como todos os nossos programas são atrações sensacionais. Sabia que todo mundo fica esperando por esse programa? Pois é, para saber quem é o entrevistado, quem é a pessoa que está participando, da onde que veio, como que é a história da pessoa. Eu vou te falar o seguinte, se prepare, fique no sofá à vontade, na poltrona, do jeito que você quiser, porque o programa de hoje é pra lá de sensacional. Nós vamos conversar com uma professora, preste bem atenção, uma professora que ela nasceu em 1938. Pois é, em 1960 ela começou a lecionar na escola Altino Arantes, em Quintana. Uma professora conhecida por todos e muita gente que está aí nos assistindo estudou com ela. Então você já imaginou como que vai ser o programa de hoje. Bem-vindos, amigos e amigas, juntos com os nossos apoiadores que nos ajudam a manter e levar esse programa até a sua casa, na sua sala, na sua cozinha, aonde você estiver. O Roda de Amigos está no ar. Roda de Amigos na sua casa. Oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos e New Holt, de Campinas para todo o Brasil. DJD Mercado, telefone 3488-1280. Casa Natan, no centro de Quintana. DJD Fitness, uma academia completa para você. Cardone Distribuidora, vendedor autorizado Ultragás. Multicoisas, a solução para o seu dia a dia. Autoescola Milênio, Centro de Formação de Condutores, Pompeia e Quintana. Supermercado Líder, Pompeia e Herculândia. Lojinha Kids, compre e divida no cartão de crédito em até 6 vezes. Itapuã, Móveis e Eletro. Decar, Lava Rápido, Cristalização e Polimentos. Distribuidora de bebidas Os Irmãos, desde 2021, servindo você. Cantinho do Açaí, mais que uma sorveteria, Herculândia e Quintana. Beto Copino, Barbershop, desde 2010. Dona Maria do Carmo, é esse o nome da senhora, né? Sim, eu me chamo Maria do Carmo Rodrigues dos Santos Vieira. Dona Maria do Carmo, que muita gente já me parou na rua sugerindo que eu gravasse uma matéria com a Dona Maria do Carmo, porque aqui tem muita história para contar. E aí, chegou o dia, né, Dona Maria? É. Dona Maria, com toda a simpatia, nos acolhendo na sua casa. Hoje o nosso Roda de Amigos é exatamente aqui, na casa da Dona Maria, que tem uma representatividade muito grande com o nosso município de Quintana. E você que está nos assistindo agora, que ainda não conhece a Dona Maria, sente-se no sofá, pega um copo d'água, afinal de contas está calor, né? Para você ouvir e entender um pouquinho que história bonita que esta mulher tem para contar no nosso programa. Dona Maria, a senhora nasceu aonde? Aqui em Quintana, num sítio aqui perto da Fazenda Serrinha. Ah, nasceu aqui. Isso, no ano de 1938. 1938. Eu estou com 86 anos. Que bom demais. E veio de família descendente de... Os meus pais eram portugueses. Joaquim Rodrigues dos Santos e Maria Amélia dos Santos, meus pais. Vieram de Portugal, se conheceram aqui no Brasil, se casaram. Meu pai comprou um sitinho aqui no ano de 33, 34. Em 36 eles se casaram, né? 37 eu tive uma irmã e 38 eu nasci. E aí foi construindo a sua história e nunca saiu de Quintana? Não. Eu morei 2 anos, quase 3 anos em São Paulo, quando eu estudei lá, né? Mas eu sempre fui moradora de Quintana. Ia lá, ficava lá para estudar e vinha para cá. Nas férias eu estava aqui, nos feriados, ia visitar minha família. Então, eu fiz o grupo escolar, comecei na Fazenda Cabrini, né? No primeiro ano, no ano de 46. E depois em 48, em 46, meu pai já mudou aqui para Quintana, lá em Vila Campante, numa chácara atrás do campo de futebol, que hoje, não sei ainda é campo de futebol lá, né? E terminei o grupo escolar aqui em Quintana, num prédio que já foi demolido há muito tempo, de madeira, né? E depois fiz o ginásio em Pompeia, o colegial também em Pompeia, depois estudei
praticamente 3 anos lá em São Paulo, fazendo História Natural na USP. Aí deixei a faculdade sem terminar, vim para Quintana, me casei em outubro de 59, com o Davi Júlio Vieira. Tivemos 4 filhos, a minha caçula faleceu ano passado, em julho, e o Davi, meu filho mais velho, é engenheiro mecânico, a minha filha Silvia Santos Vieira também, ela fez letras e trabalha como revisora na USP, e o Arthur, meu terceiro, tem uma leiteria aqui no município de Quintana. Então, estou com a minha família instalada aqui em Quintana também, praticamente, toda ela. Olha só quanta história bonita, né? Quantas raízes que a Dona Maria fundou aqui no nosso município, né? Com seu esposo, né? Seu falecido esposo, criando essa família e colocando em bons caminhos, colocando nos bons trilhos da vida, né? É uma família muito tradicional, muito conhecida, não só Quintana, mas também na região. E eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo aí está dizendo assim: eu estudei com ela, né? Porque foi uma professora que tem uma história muito bonita que nós vamos contar daqui a pouquinho. E a Dona Maria do Carmo, então, nasceu em 1938. A senhora lembra muito bem o início do município de Quintana, então, né? Sim, ora, Quintana, naquela época, tinha poucos habitantes na cidade, muita gente morando nos sítios. Havia fazendas com colônias, né? Então havia muita gente na zona rural. E naquela época, mas era a produção de alimentos, né? Café, arroz, milho, feijão, e algodão também, tinha muita, né? E tinha muitas famílias japonesas morando aqui no município também. Ainda tem uns remanescentes, mas grande maioria também de italianos. Então a cidade era bem movimentada, viu? A cidade. E foi uma cidade sempre com um número assim reduzido de habitantes, mas muito acolhedora aqui em Quintana, viu? Eu gosto daqui. Sou cria daqui e gosto daqui. Acho que vou me acabar meus dias aqui também. Olha só que bonito, são declarações de amor pelo nosso município, né? Assim como todos nós amamos, gostamos, nos sentimos bem. E quando nós saímos de Quintana para passear ou viajar, logo queremos voltar para casa, né, Dona Maria? Oh, e como? Muito bem, essa é a Dona Maria do Carmo nos recebendo hoje. Você que está nos assistindo, continue com a gente. Nós vamos chamar o bloco dos nossos apoiadores. São essas empresas e comércios que nos ajudam a levar tantas histórias bonitas que temos aqui no município de Quintana. E temos muito ainda a contar, né? Tem muitas pessoas a passar pelo nosso programa também para contar um pouquinho da sua história. Continue com a gente. Nós voltamos já. Roda de Amigos na sua casa. Oferecimento. ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos e New Honte, de Campinas para todo o Brasil. DJD Mercado, telefone 3488-1280. Casa Natan, no centro de Quintana. DJD Fitness, uma academia completa para você. Cardone Distribuidora, vendedor autorizado Ultragás. Multicoisas, a solução para o seu dia a dia. Autoescola Milênio, Centro de Formação de Condutores, Pompeia e Quintana. Supermercado Líder, Pompeia e Herculândia. Lojinha Kids, compre e divida no cartão de crédito em até 6 vezes. Itapuã, Móveis e Eletro. Decar, Lava Rápido, Cristalização e Polimentos. Distribuidora de bebidas Os Irmãos, desde 2021, servindo você. Cantinho do Açaí, mais que uma sorveteria, Herculândia e Quintana. Beto Copino, Barbershop, desde 2010. De volta por aqui o nosso programa. Obrigado a você que está nos assistindo e a você que também nos ajuda, incentiva a manter o programa. Vocês estão vendo que ao nosso fundo aqui são diversos livros que representam muito a Dona Maria do Carmo, que conversa com a gente hoje. Dona Maria, a senhora que logo cedo se envolveu na educação, foi aprender, foi estudar, buscar conhecimento e depois foi transferir o seu conhecimento para outras pessoas, né? Olha, a partir de 1960, eu comecei a lecionar ali no Altino Arantes. Eu comecei, no ano de 1960, de setembro até o final do ano, eu dei aula de português e latim, substituindo o professor que precisou se afastar por motivo de saúde, seu Edgar. Aí, terminou o ano,
vieram as férias. Em fevereiro do ano seguinte, de 61, meu primeiro filho nasceu, o Davi nasceu, em dia 8 de fevereiro. E aí, quando foi em maio de 61, o seu Abiatar, diretor aqui do Altino, veio me procurar para dar aula de ciências, que o professor que dava aula de ciências precisou se afastar também. De lá para cá, nunca mais parei de lecionar. 1960. 61. Comecei a dar aula de ciências em 61. Foi até o ano de 88, dando aula aqui em Quintana, para todas as turmas. Depois, em 88, eu me aposentei. Já dava também aula de biologia à noite, né, lá no Itinerantes. E parei uns meses, depois eu comecei logo a lecionar na Sunji Nishimura, também na área de ciências. E lá foram praticamente 12 anos lecionando, né, ciências também. Aí eu me aposentei definitivamente. Agora eu estou fazendo meus servicinhos de casa, tricô, cuidando das plantas, dos meus bichos, tudo bem. Agora, com tantos anos de educação, dando aula, ensinando, transmitindo conhecimentos, até hoje a senhora não parou de ler os livros. Isso eu não paro nunca, viu? Constantemente eu tenho livro na cabeceira da cama para ler. Quando falta o sono, eu acordo, vou ler. Durante o dia leio também. Olha, eu acho que a leitura faz parte da minha vida e eu não fico um dia sem ler alguma coisa, viu? Ou é o jornal, livros de interesse assim das ciências, livros também para recreação, mas não paro de ler, viu? Eu acho que a leitura faz parte da vida da gente. Quem gosta de ler nunca está sozinho, viu? É necessário, né? É para o bem-estar da gente, para o desenvolvimento, é para tudo. Para tudo, viu? Eu acho que a leitura, ela preenche muito a vida da gente, ela dá conhecimento, né? A pessoa aprende muita coisa útil, de benefício, e também pode transmitir o que a gente vai aprendendo para os outros, né? Com certeza. Vocês que estão nos assistindo, muitas vezes a gente vê algumas apresentações de TV, lives e tudo mais, que tem algo atrás aqui, parece um monte de livro, mas é fake. Aqui é verdade, olha só, gente. Olha quanto... Tem livros novos aqui que ainda a senhora não leu. Esses eu ganhei agora esse mês, né? E ainda estão aí para ler. Já comecei a ler um volume. Olha só, agora eu vou fazer uma pergunta para a dona Maria que eu acho que ela não vai conseguir responder. Vamos ver. Quantos livros a senhora tem dentro de casa? Não tenho Eu sabia. É bastante, né? É muito livro, viu? Não tenho ideia, viu? Ó, tem aqui, tem essa biblioteca ali, no meu quarto, ali naquele quarto, lá no escritório. Tem um monte de estantes aqui com livros que eu nem tenho mais onde pôr, viu? Fica meio amontoado. Que bonito demais. Olha, eu... Muito de ler, viu? A senhora gosta, né? Gosto. Sempre, desde pequena? Olha, eu aprendi a ler aos 4 anos, não sei como, viu? Meu pai vinha na cidade, sempre levava um livrinho para gente para ler lá. E ele lia lá com a luz do lampião, lá no sítio. E ele lia para gente, para mim, para minha irmã. E eu de ver meu pai lendo, eu não sei como eu aprendi a ler. Aprendeu junto com o pai, não foi nem na escola, foi ali com o pai mesmo. Eu não sei como eu aprendi a ler. Eu já entrei no primeiro, quando foi no ano de 45, minha irmã entrou no primeiro ano. 45, 46. Entrou no primeiro ano, de 45. E eu pedi para o meu pai que eu queria também ir para a escola. Era lá no Cabrini, na escola de sítio. A professora dava aula para 3 turmas. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tudo na mesma classe. E então meu pai me levou, ela falou assim, bom, a sua filha pode ficar aqui como ouvinte, né? Foi no ano de 46. Pode ficar aqui como ouvinte. E então ela me deu uma cartilha para eu ler. Meu pai falou que eu já sabia ler, então ela deu uma cartilha, eu li, pegou um livro de segundo ano, eu li, terceiro ano eu li. Ela falou, já está alfabetizado, mas não sabia fazer um A. Escrever eu não sabia, né? Nem conhecia. Aí naquele ano, no final do ano, fiz a prova, passei para o segundo ano. Aí meu pai mudou aqui para Campante, né, como eu já falei.
E aí não havia segundo ano lá em Vila Campante, havia só primeiro ano, no grupo escolar de Vila Campante. Eu vim para Quintana. Então fui aluna da dona Maria Junqueira, foi a minha professora. Aí eu passei para o terceiro ano, aqui em Quintana. A minha professora era Cora Viladangos, a dona Cora Viladangos. E no quarto ano, a dona Alta de Oliveira. Depois do primário, eu tive que esperar um ano, porque eu só tinha 10 anos, então para entrar no ginásio eu precisava ter 11 anos naquela época. E precisava fazer exame de admissão. Aí eu, no ano de 1950, entrei no ginásio em Pompeia, fiz os 4 anos de ginásio em Pompeia, depois mais 3 anos no científico, lá em Pompeia também, quando eu fui para São Paulo fazer ciências naturais, né? História natural. E estou aqui hoje. Que bênção. Além da escola Altino Arantes, a senhora deu aula em outras escolas também? Eu dei uns 6 meses no Cefam em Tupã, da Escola de Preparação para Magistério, né, de primeiro do ensino fundamental, mas depois foi um ano que os professores estavam fazendo muita greve e tudo, e para mim era meio complicado ir para Tupã, então eu fiquei pouco tempo lecionando em Tupã. Depois foi em 1990, eu comecei a dar aula lá na Sunji Nishimura, em Pompeia, também na área de ciências. E dei mais ou menos 12 anos lá na aula de ciências, né? E aí eu realmente me aposentei Definitivamente. do ensino, é. Dona Maria, e em relação ao tempo que a senhora dava aula, lecionava nas escolas, para hoje, na atualidade de hoje, o que a senhora enxerga? Qual que foi a mudança? Olha, eu percebo que o ensino hoje está bastante defasado. Eu acho que precisaria de dar mais assim, a assistência ao professor. Essas faculdades de fim de semana que preparam o professor muito superficialmente, eles ficam sem bagagem para poder ensinar. Né, deveria ter mais apoio, então, aos professores, aos alunos também, porque, olha, eu tive a sorte de sempre lecionar aqui no Altino Arantes, que era uma ótima escola, tinha um laboratório muito bom, microscópio para os alunos para dar aula, modelos tem um esqueleto humano, modelos em gesso do corpo humano, de vários órgãos do corpo humano. Então, eu tinha muito material ajudando a dar aula. E com o preparo que eu tive nos 3 anos que eu cursei História Natural, me ajudaram muito também para preparar minhas aulas. E a vontade de aprender também, de dar cada vez mais apoio aos alunos. Tivemos ótimos diretores também, seu Ernesto Heráclides da Lima Trindade, foi um excelente diretor aqui no Altino Arantes, que dava todo o apoio aos professores. Nós trabalhamos com dinâmica de grupo com o seu Ernesto. Foi um tempo maravilhoso, viu? Que a gente via o progresso dos alunos. Trabalhávamos em grupos, sabe, de alunos. O aluno pesquisava, fazia experiência na classe. Era um outro ensino, não era só livresco, só de olhar na lousa e copiar, viu? Era na prática, né? Pesquisar em livro, fazer experiência na classe. E os professores de outras matérias também trabalhando, sempre né, com essa dinâmica de grupo. Foi uma série de anos muito produtivos. Mas é um tipo de trabalho que extremamente cansativo, né? E exige muito do professor. Hoje em dia a maioria não se habilita a enfrentar uma classe dando aula nesse estilo. Então, mas dos alunos que passaram aí nessa época, olha, muitos se distinguiram, viu? Foram trabalhar como na engenharia, são pesquisadores, o Antônio Carlos Pavão, que está lá já aposentou também, está lá em Pernambuco, o Irso Colucci na área de física nuclear, Serginho de Assis. Olha, alunos brilhantes que nós tivemos aqui que têm se distinguido aí nos estudos, nas carreiras profissionais que eles seguiram, viu? Muitos e muitos daqui, viu? Foi um tempo bem produtivo. Dona Maria, nos dias de hoje, a senhora ainda tem contato com alguns alunos que passou pela senhora? Ou já não sabe mais onde estão, o que estão fazendo? Alguns ainda assim a gente tem contato, né, reencontra.
Alguns às vezes vêm me visitar, né? Trazem às vezes os filhos para conhecer a antiga professora. Mas a gente procura sempre ver, saber o que estão fazendo por aí, sabe? Isso é muito importante, né? Com certeza são muitas profissões importantes no nosso Brasil que passaram pela mão da senhora, né? Eh, Professores, diretores, empresários, enfim, é uma vastas profissões que tem aí que com certeza passou pela mão da senhora. Bom, eu cheguei a dar aula até aos netos, né, filhos, né, os avós, os filhos e netos. Lá no Nishimura mesmo tive vários netos cujos avós foram meus alunos, viu? Olha, geração para geração. Em 3 gerações. Tive essa felicidade, viu, de dar aula para essas 3 gerações, viu? E como que a senhora se sente sendo uma professora muito importante, de ter colaborado muito com essas pessoas, ensinado, se doado, porque ser professor é doação, né? A senhora se sente realizada? Sim. Eu me sinto feliz quando eu reencontro um aluno meu, sei que ele tem uma carreira, está um profissional, né, constituiu a família dele, está sendo um cidadão, né, útil no meio onde ele vive, viu? Isso é sempre uma felicidade para a gente, né? Saber que pelo menos um pouquinho a gente contribuiu para isso, viu? É, ou aprendia, na época não tinha jeito, né? Não, naquela época o negócio era sério, viu? Tivemos excelentes professores aqui, né? A dona Adelair, que faleceu do seu Nery, olha, o seu Arquimedes, que dava matemática aqui para nós, o seu Leopoldo dava história, o seu Gerson, que dava arte, assim, uma série de excelentes professores que passaram por Quintana, viu? Que, como diz, eram professores por vocação, que se doavam, tinham prazer de ensinar e de estimular no aluno para que o aluno aprendesse também, viu? Essa profissão, eu já falei em diversas vezes e sempre vou estar mencionando isso, que eu sou fã dessa profissão, porque é a mãe de todas as profissões, né? Não tem ninguém que não passou por um professor, não tem jeito. Verdade. Viu? E olha, quando o professor ele gosta do que ele faz, ele procura entusiasmar o aluno para o aluno aprender, né? Muitas pessoas hoje dizem que o aluno está muito desatento. Eu acho que a criança é sempre a criança. Hoje eles têm muito mais meios de se comunicar e de se instruir, né? O celular, por exemplo, na internet. Mas quando o professor sabe entusiasmar o aluno, ele consegue e tem resultado, viu? Então a criança, se ela for estimulada para aprender, ela vai mostrar rendimento, vai querer saber cada vez mais, viu? Eu acho que isso é muito importante, viu? A escola criar um ambiente para estimular a criança, para que ela tenha vontade de aprender, que ela se sinta bem na escola, viu? Que ela vai à escola porque é gostoso ir lá e vou aprender coisas novas. Se sente bem, né? Dona Maria, tem muitas professoras que além de dar aula, fazia também a merenda dos alunos. A senhora também fazia? Não Não, cheguei a não chegou isso, a não, fazer. não. Mas na escola lá no Cabrini, onde eu estudei no ano de 46, a professora, bom, vou contar uma coisa, naquela época era o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, que foi de 39 a 45. Então não havia racionamento de farinha, de trigo. Então, os alunos levavam o lanche de casa, né? Tinha que dar um jeitinho. Então, minha mãe fazia uma farofinha de mandioca com linguiça, com ovo, e era o nosso lanche que comia. Naquela época, a professora não fazia sopa lá na escola ainda, viu? Mas eu tive vários colegas de escola, como a dona Nagibe, a Idelma, que deram aulas aí nas escolas rurais, e que eu, né, faziam uma sopinha lá para a criança, nos intervalos lá, enquanto a criança estava copiando a lição da lousa, ela ia lá no fogão, mexia a panela, pôr a comida lá para cozinhar. Realmente, são histórias que hoje mudou muito. Não, olha, o professor tem que ser, além de transmitir a instrução, o conhecimento, tem que também ser psicólogo, né? Ser, no caso da professora, ser a mãe, é enfermeiro também, enfermeira.
Essas palavras eu falei esses dias, inclusive, para alguém que eu estava conversando, que o professor, ele não é só o professor, ele é mãe, é o pai, é o psicólogo, é o médico, é o enfermeiro, faz o curativo, ajuda, porque são vários alunos que, né, pode ocorrer um problema e o professor tem que estar atento a tudo, né? É verdade. Então, olha, é uma profissão que exige muita dedicação e amor no que se faz. Isso que é muito importante. Se uma pessoa não tiver amor no que faz, desiste dessa profissão, procura outra coisa para fazer, viu? O professor tem que ter habilidade, né, na hora de lidar com a criança, para sentir, para perceber qual é a dificuldade que ela está sentindo, né? Porque cada um tem um nível, uma capacidade. Uns são mais extrovertidos, outros são mais fechados, né? Então, o professor tem que ter habilidade para conseguir chegar na maneira certa de falar com aquela criança, para ela criar aquele entusiasmo para aprender cada vez mais. Viu? O futuro daquela criança, o futuro do Brasil, o futuro do município, do estado, enfim, da humanidade, está na mão do professor. Está. E, infelizmente, ou se exige demais de um professor, mas, por outro lado, a recompensa financeira não é equivalente ao trabalho e à dedicação que se exige do professor, viu? Por isso que a maioria dos professores são mulheres, que são mais resilientes e são mais dedicadas e têm mais assim capacidade maior sensibilidade para lidar com a criança, viu? A gente quando fala da responsabilidade do professor, né, é porque o professor realmente ele fica aí diversas horas junto com o aluno. Mas também tem uns aliados dos professores que devem e muito colaborar, que são os pais, né? É. De fato, a educação começa no lar, né? Então, se os pais dão bons exemplos para os filhos no lar, a escola vai continuar com essa educação na transmissão de conhecimentos e também na continuação dessa educação do lar, viu? Dando exemplos, ensinando os valores para as crianças, as virtudes, né, que devem ser cultivadas para se tornar um adulto mais responsável, pessoa, né, honesta, uma pessoa equilibrada, um profissional competente, dedicado, né, como devem ser todas as pessoas, né? Formando cidadãos. Formando cidadãos. Esse é o objetivo, acho que máximo da educação. É, realmente é uma profissão que exige muito, então você que é professor, professora, receba os nossos cumprimentos por esta profissão, que você possa ser cada dia melhor, transmissor do conhecimento. E aqui está muito bem o que a Dona Maria colocou. Aos 4 anos de idade, criancinha de tudo, aprendeu a ler com a luz de um lampião. O que é um lampião? É uma lamparina, querosene, né? É verdade. Não tinha luz elétrica na zona rural naquela época. Então era tudo mais difícil mesmo. E eu sempre gostei de ler, né? Nas férias eu costumava ir lá na biblioteca da prefeitura de Quintana, pegava uns 3, 4 volumes, levava para casa. Uma semana depois já estava com os livros de volta para pegar mais outros para ler em casa, né? Eu sempre gostei muito de ler, né? Lá no ginásio e no colegial, quando faltava algum professor, o lugar que eu ia era a biblioteca, que eu gostava de ficar lá fuçando, né, nos livros, né, vendo, procurando alguma coisa que me interessasse. Alimentando a alma, fortalecendo, aprendendo, desenvolvendo, né, para poder aplicar. Bom, hoje em dia, os livros têm uma grande concorrência, né? A criança hoje, pequenininha, já está com o celular na mão, né? Procurando os desenhinhos, joguinhos, né? Mas os pais que devem, então, procurar orientar a criança para procurar coisas instrutivas, né? Que ampliem os conhecimentos, né, viu? E incentivar a criança a conhecer a natureza, dar valor à natureza. Olha, nós estamos sofrendo essa situação do clima, dessa mudança climática que está ocorrendo. Eu acho que deve começar em casa, com os pais, tendo a paciência de orientar os filhos para mostrar as coisas lindas da natureza. Como é que nasce uma borboleta, né? Do ovinho a desenvolver a larva, depois daquela larva forma o casulinho, para depois sair a borboleta voando. Mostrar uma plantinha, como é que ela cresce,
como é que nasce a flor, como que admirar as coisas lindas da natureza, né? Plantar uma árvore, né? Se tem um pedacinho de terra em casa, planta alguma coisinha, né, para a criança observar. Observar os animais também, né? Como é que se desenvolve um animal, a natureza, o que que tem no solo, quais são os minerais do solo. Quando viajar, mostrando para as crianças as paisagens que vão ocorrendo, onde tem rio, tem montanha, tem de um tipo de árvore diferente, né, um pássaro diferente, ouvir, né, sentir o cheiro das plantas, né? Tudo isso os pais podem, já de pequenininho, ir orientando os filhos para eles irem observando a natureza e aprendendo a amar a natureza. Amar e cuidar e conservar. Evitaria tantos desastres como a gente observa hoje em dia, né? De pessoas que, como põem fogo às vezes sem prever as consequências do que estão fazendo, né? Ou desmatando de uma maneira abusiva a natureza, né? Ela cobra depois o maltrato que sofreu, né? E a gente vê grandes extensões de terra aí cobertas milharais, ou áreas só soja, áreas só de canaviais. Não tem uma árvore para um passarinho fazer um ninho, não tem um local para criar uma casinha de uma abelha, né? Não tem uma árvore para dar um frutinho. A gente observa que, olha, antigamente aqui em Quintana não se via maritaca. O mais que a gente via alguns periquitinhos, mas não tinha maritaca. Hoje vem em bandos para a cidade, porque não tem mais frutas para elas, não tem mais matas, não tem mais frutas, né? Abelhas estão sumindo também, porque de muito uso, às vezes, de venenos, matam os insetos, os passarinhos comem inseto envenenado, morre também, né? E a diminuição dos polinizadores, né, que auxiliam nas plantações para as plantações frutificarem. Então a gente vê que o próprio homem está destruindo o ambiente dele. E se essa mentalidade não for corrigida já desde a infância, a coisa vai ficar cada vez pior. Viu? Nós já estamos passando por situações difíceis, né? Mas se essa mocidade, os adultos que hoje são responsáveis, não cuidarem, né, de fazer com que recuperar uma parte desses ambientes naturais, nós vamos sofrer mais ainda, viu? Então a gente deve fazer o possível para incentivar nas crianças esse amor à natureza. Eu ia tocar exatamente nesse assunto, né? Dona Maria do Carmo, que tem uma experiência muito grande, um ensinamento muito profundo a passar para todos nós, e tocando nesse assunto tão importante, que mudou muito o clima de um tempo para cá. E o que podemos esperar desse clima para o futuro, né? Olha, as perspectivas são bem sombrias, viu? Porque os cientistas já vêm alertando a população mundial sobre o aumento dos gases de efeito estufa que seguram o calor na superfície do solo, como o gás carbônico, o metano, proveniente das queimadas, né? E o que a gente vê é uma quantidade fabulosa de são as indústrias, são os carros queimando combustíveis fósseis, né, derivados de petróleo principalmente, e poluindo cada vez mais a atmosfera com gás carbônico. Então, o efeito estufa está aumentando, os gelos das regiões mais frias do mundo estão derretendo, os mares vão subir, as cidades litorâneas vão ser inundadas. Olha, assim, a gente vê um futuro bastante sombrio se não houver uma reação mundial da humanidade. Não é só, porque os políticos é que têm que resolver. Não, cada um de nós, na medida das nossas possibilidades, podemos ajudar a natureza. Primeiro, reciclando tudo que for possível reciclar. Porque se nós reaproveitarmos esses materiais, menos extrai da natureza, né? Quando eu era menino, não havia plásticos. Como é que a gente... A gente tinha um embornalzinho de pano para trazer as compras que ia fazer na lojinha lá no armazém. Não havia papéis como hoje. Então, hoje o homem está
tirando da natureza muitas coisas e não está sabendo reaproveitar esses resíduos na medida necessária. Restos orgânicos devem ser transformados normalmente. O que pode ser aproveitado na alimentação animal, aproveita na alimentação animal. O que não, transforma em adubo, né? Que vai promover a fertilização do solo, né? Então, eu acho que se nós soubermos fazer a coisa direitinho, então, mesmo havendo mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E se todos fizerem a sua parte, nós podemos recuperar uma boa parte e transformar o planeta onde nós vivemos num lugar agradável e que pode ainda suportar uma quantidade bem maior de pessoas, viu? Mas desde que saibamos usar, viu? Cada um fazia a parte. Cada um fazer a sua parte, viu? Então, isso é muito importante também na parte educativa, nas escolas, viu? Ensinar a criança a reciclar tudo em casa, ensinar os pais também, se, né, se for o caso, esse amor à natureza, esses cuidados que a gente deve ter com a natureza, e ser parcimonioso também nos seus gastos. Por exemplo, tudo que a gente usa vem da natureza. A roupa que a gente usa, o calçado que a gente usa são tirados né, o algodão, o linho, a seda, e até os tecidos sintéticos, né, que são os nylon, né, assim, por exemplo, o couro. Então, se a gente, por exemplo, for parcimonioso, olha, se temos 2 pés, para que ter centenas de calçados, né? 4 pares são suficientes para a pessoa se agasalhar e, né, estar bem calçado. Roupas, tendo o suficiente para vestir, para se agasalhar, não precisa encher malas e malas, guarda-roupas só de coisas para ficarem ali guardadas tempos e tempos sem usar, né? Pô, às vezes a gente erra nisso, né? Então a gente deve aprender a usar com economia, com parcimônia, tudo que nós tiramos da natureza, né? E lembrar que tudo que a gente usa vem da natureza, viu? Faz parte. Uma verdadeira aula. Você que está nos assistindo aí está entendendo muito bem, né? Lá da aula, da sala de aula, aqui para o nosso programa, Dona Maria do Carmo trazendo tanta orientação. Olha que visão, que mulher extraordinária. Até porque, Dona Maria do Carmo, a senhora fala com evidências, com provas. A sua casa é cheio de árvores. Vamos dar uma volta por aí? Tem, inclusive tem uma espécie de árvore aqui na casa da Dona Maria que é raro encontrar, inclusive, que é a gente estava falando agora há pouco, araucária, né? É o pinheiro do Paraná. Pinheiro do Paraná. Aqui eu tenho 3 pés aqui na frente aqui do meu jardim, só que como o clima aqui é quente, 2 já estão morrendo. E eles nunca frutificaram, né? Porque o clima aqui não favorece a frutificação do pinheiro do Paraná. Mas são árvores que só existem realmente na região sul aqui do Brasil, viu? Que bom. Dona Maria, a gente agradece muito o seu espaço, o seu tempo. Dona Maria, que é uma pessoa maravilhosa, simpática, nos ajuda muito com esse seu jeito de ser, a levar tanto conhecimento para as pessoas. E a gente fica feliz e muito grato por esse momento aí. Eu que agradeço essa oportunidade, viu, Hilário, que vocês estão me dando, viu? Que eu gostaria que, olha, eu nasci em Quintana, minha vida praticamente toda vivo aqui em Quintana, conheço um grande número de pessoas aqui. Ultimamente tem vindo várias famílias de outros lugares, né, que eu ainda não conheço, mas gosto muito daqui. E eu gostaria muito que, olha, nós estamos em ano de eleição, que o novo prefeito que vier a ser eleito, que ele possa ajudar a conservar a natureza aqui em Quintana, viu? E dar apoio a todos esses movimentos que ajudam a conservar a natureza, né? A reciclagem, né? E a plantio de árvores, né? E cuidados com o ambiente, né? De saneamento daqui também, o saneamento básico, tudo isso seja feito, nós vamos contribuir com a nossa parte aqui no município de Quintana. Cada um fazendo um pouquinho, no final dá um pocão. É verdade, é verdade. Então, isso é importante, viu? Se todas as famílias forem orientando seus filhos
nesse sentido, né, de que proteção ao ambiente, sabendo usar as coisas do meio ambiente, nós vamos ter um lugar aprazível para a gente morar, viu? E viver aqui na Terra. Que bom. Dona Maria, suas palavras de consideração às pessoas que nos assistem. Olha, olha, eu amo Quintana, gosto muito de Quintana e espero então que vocês todos que estão me ouvindo procurem gravar essas palavras, principalmente para a gente saber levar avante tudo isso que nós estamos aprendendo sobre a conservação da natureza, viu? Para que nós possamos deixar para os nossos filhos e netos e os nossos descendentes um ambiente melhor para viver, viu? Não como esse que nós estamos agora passando aí com essas queimadas e essa fumaceira só. Muito bem, Dona Maria, obrigado por nos acolher. Deus abençoe muito a senhora, que dê muita saúde, que mesmo a senhora fora da sala de aula continue sendo essa propagadora. Obrigada, viu? Obrigada a todos, viu? E a você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela paciência, pela simpatia e companhia. Nosso programa de hoje, além de ser um programa espetacular com a Dona Maria, foi um programa de aula, nos aprendemos muito. Eu digo verdade, cada programa que a gente apresenta, aprendemos sempre um pouquinho com cada pessoa. E com a Dona Maria hoje foi uma aula extraordinária. Que assim seja, para mim, para você e para todos nós, essa educação, essa aula que tivemos hoje, que possamos colocar em prática com nossa família, com nossos filhos, nas nossas escolas, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Assim teremos um Brasil melhor. Um abraço para você. Boa semana, cheia de paz, saúde e alegria e as bênçãos de Deus a todos nós. Eu acho que a leitura faz parte da vida da gente. Quem gosta de ler nunca está sozinho. Roda de Amigos na sua casa. Oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos e New Horizonte, de Campinas para todo o Brasil. DJD Mercado, telefone 3488-1280. Casa Natan, no centro de Quintana. DJD Fitness, uma academia completa para você. Cardone Distribuidora, vendedor autorizado Ultragás. Multicoisas, a solução para o seu dia a dia. Autoescola Milênio, Centro de Formação de Condutores, Pompeia e Quintana. Supermercado Líder, Pompeia e Herculândia. Lojinha Kids, compre e divida no cartão de crédito em até 6 vezes. Itapuã, Móveis e Eletro. Decar, Lava Rápido, Cristalização e Polimentos. Distribuidora de bebidas Os Irmãos, desde 2021, servindo você. Cantinho do Açaí, mais que uma sorveteria, Herculândia e Quintana. Beto Copino, Barbershop, desde 2010.